Olá, pessoal! Então, hoje eu trouxe para vocês essa maquiagem em tons de Halloween, roxo e laranja. Espero que vocês gostem do tutorial. Não se esqueçam, então, de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos o vídeo, deixar o like e comentar aqui o que vocês acharam da make. Como sempre, começo com o meu potencializador da Bitarra, na cor nude, espalho bem na pálpebra, com uma esponjinha. E hoje a paleta da My Life, a Tropical. Vou começar com esse roxo, aplicando com o pincel da Macrylan, BT11. Aplico esse roxo no côncavo, que é aí onde o pincel afunda, né, nessa parte do olho, entre a pálpebra móvel e a fixa. Aplico nesse formato arredondado, não puxo para fora. E volto na paleta com um tom de roxo também. Aí no vídeo parece azul, mas ele é um roxo escuro, porque eu achei que esse roxo estava muito claro. Apliquei ele por cima do outro roxo, para ficar esse tom mais forte. Uso a toalhinha para tirar o excesso, mesmo pincel. Venho com a sombra rosa, um rosa mais forte, porém eu aplico ele uma vez só. Pego só uma vez no pincel e esfumo bem esse roxo com o rosa, porque eu não quero que o rosa fique muito forte, é só para fazer uma transição mesmo do roxo pro laranja. Então eu venho com o laranja agora, limpei o pincel antes, e aplico nessa borda do rosa, praticamente em cima, que ele ficou bem discreto esse rosa. Então o laranja vou esfumando com a mão bem leve, para lá e para cá. E venho com o amarelo, a última cor que eu vou aplicar, mas para dar um destaque mesmo, que o amarelo na borda fica bem bonito. Também não aplico muito, só para dar esse destaque. O predominante aí seria o roxo e o laranja mesmo. Venho então com o corretivo da Natura e um pincel de lábios também da Natura para poder fazer o cut crease. Vou cortar só essa parte do côncavo redondo. Não vai ser um cut crease aberto, então no final fica fechado, que eu vou aplicar um preto. Então é só esse formato circular mesmo do côncavo. Já aplico o corretivo em toda a pálpebra. E venho com o preto da mesma paleta e um pincel, esse pincel da Macrylan. Porém, eu não consegui fazer bem o cantinho com ele, porque ele é um pouco grosso. Então, eu apliquei o preto nas extremidades e depois eu troquei de pincel. Peguei um pincel chanfrado para poder fazer a parte do recorte, que tem que tomar bem cuidado com essa parte do recorte para não ultrapassar o preto em cima do roxo. Então, essa parte eu já estou com o pincel chanfrado para fazer só a parte do recorte mesmo. O preto ficou só nessa região, bem pouquinho. E aí eu venho com um roxo cintilante. Essa paleta do AliExpress. Vou deixar aqui no box de informações para vocês o nome. Mas é um roxo cintilante. Acredito que a maioria das paletas hoje tem roxo cintilante, né? Então, aplico ele na borda do preto, já esfumando com a sombra preta. Também toma cuidado ali no recorte para não ultrapassar. E venho com um laranja cintilante também da mesma paleta e aplico no meio, como se fosse uma pálpebra luz. Deixo bem cintilante essa região, já esfumando com o roxo. Como é cintilante, é fácil de esfumar. E agora a tinta da Color Make e o delineador da Natura Aquarela, porém eu uso ele apenas como um aplicador. Molho ali na tinta e faço esse delineado. Bom, esse delineado ficou mais fininho na ponta, porém ali bem grosso nessa região que liga ali com a sombra, porque eu queria ligar bem com a parte do côncavo que eu apliquei a sombra preta. Então ele fica mais grosso e depois vai afinando em direção à sobrancelha.
Fazendo com cuidado, deixando bem retinho, com a ponta bem fininha. De novo, o corretivo da Natura, agora para passar nessa região das olheiras e nos cílios inferiores, porque eu já vou aplicar a sombra ali. Então, eu já gosto de passar o corretivo antes, para poder fixar melhor a sombra. Primeiro, eu vou usar o lápis, esse é o Carbon Black, passo na linha d'água, sem borrar muito, que eu vou esfumar ele com a sombra roxa, aquela mais clara mesmo que eu peguei por primeiro. Aplico bem rente aos cílios, bem rente ao lápis preto. Depois eu venho com o laranja. Aplico um pouco abaixo desse roxo, mas um pouquinho em cima dele também, para poder fazer a transição. E o amarelo, por último, bem na bordinha, para poder fazer o degradê. Aplico nessa parte de fora também, mas não aparece muito. Venho com o delineador rente aos cílios, só para dar um acabamento. Aplico bem, porque como tinha sombra cintilante, se não aplicar bastante, fica aparecendo. E o Tattoo Liner, que eu uso como aplicador apenas para fazer o cantinho interno. Porque como ele é bem fininho, eu consigo fazer um cantinho interno mais delicado. E eu aplico, então, em linha reta para baixo e depois eu linko com a parte inferior. Fica como se fosse um triângulo. E é isso para os olhos. Acho que as cores se complementaram bem, então o esfumado foi fácil de fazer. E agora eu fiz a minha pele, o batom é da Ricoste, não lembro o nome, mas eu deixo aqui no box de informação para vocês. E espero que tenham gostado então do tutorial. Até a próxima make!